Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você. Hoje estaremos aprendendo sobre viver com Deus e viver longe de Deus. E o texto base para esta meditação está em Lucas capítulo 15, versículo 11 e 12. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. A parábola do filho pródigo é muito conhecida, mas temos algumas lições que ainda podemos aprender. O filho pródigo era um jovem com pouca experiência de vida e ele pediu para o seu pai a sua parte na herança, porque ele queria logo desfrutá-la e viajar para muito longe, distante da casa do seu pai, e se livrar das suas regras e viver a vida de modo mais feliz, conforme ele pensava. Viveu esbanjando o conforto e todos os luxos e nos prazeres que a vida mundana poderia oferecer. Porém, a parte da herança acabou, e ele começou a viver na miséria, e ele cometeu alguns erros que nós jamais devemos cometer. Um erro grave que devemos evitar a qualquer custo. Ele saiu da presença de seu pai. Ele quis viver uma vida de independência e com isso foi morar longe da presença do seu pai. Um erro muito grave, pois não podemos ficar distante do nosso pai, pois é na sua presença que encontramos segurança, refúgio, abrigo, amor, alimento, carinho. Quando ficamos longe da presença do nosso Pai, perdemos o referencial de vida, pois temos o nosso Pai como modelo a ser seguido. Com relação a Deus, muitos têm a mesma atitude, querem ter uma vida de independência, querem viver sem dar satisfação e viver afastado de Deus. Mas isso, meus queridos, é impossível, pois todos somos dependentes de Deus e sem Ele nós não podemos fazer nada. O segundo erro foi dar prioridade às coisas erradas. O filho pródigo buscou os prazeres como a prioridade de sua vida. Esse erro foi fatal. Quando nós nos deixamos o que é importante de lado, nós cometemos este mesmo erro. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A maior prioridade é buscar a Deus e as coisas do seu reino, as coisas espirituais. Mas muitos estão deixando essas coisas que são mais importantes para o último lugar e estão perdendo o melhor da vida. Outro erro grave foi confiar nas pessoas erradas. Ele pensou que os seus amigos haveriam de sustentá-lo, agora em sua miséria, mas, de fato, o que o texto diz? Ninguém lhe dava nada. Ele foi bater à porta dos seus amigos, aqueles mesmos que usufruíram de sua fortuna, mas ele saiu decepcionado com todos eles, porque ninguém o recebeu em sua casa, ninguém podia ajudá-lo. Somente o nosso Pai Celestial pode nos amparar. Ele é o nosso Deus, que nos sustenta de todos os dias, dando-nos tudo o que nós necessitamos para viver. Ele sustenta a nossa vida física, mental e espiritual. Nada e ninguém pode satisfazer as necessidades da nossa alma. Um exemplo é o dinheiro, a fama, prestígio, amigos, parentes e muito menos pessoas estranhas. Eles vão nos decepcionar e somente Deus pode suprir cada falta. Não vamos cometer este erro que o filho pródigo cometeu. Nem todos são amigos verdadeiros. Infelizmente, nem todos são confiáveis. Muitos são péssimas companhias que tentam nos levar para um caminho perigoso que nos afasta da presença de Deus. Concluindo esta meditação, observe que o pai citado na parábola, mesmo estando vivo, deu a parte da herança ao filho mais novo. Ele não era obrigado a fazer isso, poderia inclusive proteger seu filho,
negando-lhe e proibindo que ele fizesse essa loucura. Porém, ele permitiu e sabia que seu filho iria sofrer por causa do seu orgulho e imprudência. Mas o pai tinha seus planos. Deus, na figura do pai, tem paciência com os seus filhos pecadores. O pai descrito na parábola é muito paciente com o absurdo que o filho mais novo fez. Ele não estava preocupado com os bens materiais que havia se perdido, mas com o crescimento do filho. Esse pai soube esperar o filho crescer e se arrepender dos seus pecados. A paciência de Deus visa dar tempo para cairmos em si e nos arrependermos dos nossos erros. Quando o pai vê a volta de seu filho arrependido, manda-lhe preparar uma festa e declara ao irmão mais velho: era preciso se alegrar, porque esse irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, conforme Lucas, capítulo 15, versículo 32. Deus nos recebe de braço aberto quando somos humildes e nos arrependemos dos nossos pecados, e tomamos a atitude de voltar para os braços do nosso Pai. Se você está longe da presença de Deus, pare e reflita nessa mensagem, meu querido. Volte a Deus e Ele se alegrará muito com a sua presença. Não deixe para amanhã, volte para hoje. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e que Ele te cubra de toda proteção e te dê direção, e é em nome de Jesus que eu oro. Amém.